Fala, seus lindinhos, Chablé aqui, tudo beleza? Videozinho de hoje nós vamos falar sobre o calo das câmeras da Sony, que é ou era o overheat. Desde que nós começamos a filmar profissionalmente com a linha compacta de câmeras da Sony, que o mercado vem sofrendo com uma coisa que chama overheat, que é o superaquecimento que as câmeras apresentam, principalmente quando você precisa filmar takes de longa duração. Uma coisa que não pode passar batida e ficar esquecida na memória da gente é que todas as câmeras compactas apresentam superaquecimento. Então isso não é uma característica das câmeras da Sony, mas sim uma característica das câmeras compactas híbridas. Porque elas não foram fabricadas pensadas no vídeo, elas são câmeras fotográficas que filmam. No entanto, nós começamos a utilizar essas câmeras por dois motivos. Primeiro, o custo-benefício, as câmeras compactas custavam bem menos do que as filmadoras. Segundo, a possibilidade de trabalharmos com lentes cambiáveis, ou seja, utilizarmos lentes de fotografia para filmar e com isso conseguirmos aquele lookzinho com aquela estética um pouco mais parecida com o que nós víamos na fotografia, com aquele fundo desfocadinho, aquelas passagens de foco bonitas, que nas filmadoras tradicionais era muito mais difícil de conseguir devido ao tipo de lente e ao tipo de sensor dessas câmeras. É óbvio que eu não estou falando de filmadoras voltadas para cinema, porque essas sim já trabalhavam desde sempre com lentes cambiáveis e já ofereciam esse mesmo look fotográfico que a gente encontra na maioria das fotografias, principalmente a fotografia de retrato. As fabricantes foram lançando novas câmeras compactas e todas elas traziam o mesmo problema, o overheat, que acabou sendo um calo no sapato de todo mundo que trabalha com produção audiovisual, principalmente quem precisa utilizar esse tipo de câmeras em eventos longos, como filmar palestras, shows, muitas vezes cerimônias de casamento mais demoradas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente fazer um teste nas câmeras que eu tenho aqui disponíveis. Eu tenho aqui 3 modelos de câmeras de 3 épocas diferentes. Então quis testá-las para a gente entender o limite de cada uma delas. Então, por ordem de lançamento, a Alpha 6000, que é uma câmera já bem antiga, podemos dizer assim, com um tanto quanto de limitações em relação às especificações de vídeo. Haja vista, ela atendeu essas especificações na época em que ela foi lançada e não agora. Apesar de continuar sendo uma câmera maravilhosa, principalmente para trabalhar com fotografias, mas dá para se resolver muito bem com ela fazendo takes de vídeo, desde que você tenha a consciência de que os takes serão curtos. Ela não vai fazer 4K e vai oferecer algumas limitações de foco, como por exemplo, não ter o touch, que vai facilitar para você fazer o tracking ou a passagem de foco manual diretamente tocando na tela. A segunda câmera é a A7 III. Essa câmera que ficou hypadíssima na época do seu lançamento por oferecer não só um corpo maravilhoso em magnésio, muito confortável de trabalhar, peso ideal para dar estabilidade na mão, tanto do fotógrafo quanto do videomaker, e também um foco super avançado com trackings maravilhosos, toque na tela para você selecionar ponto de foco, uma área de foco muito longa, mais de 400 pontos de foco, foco por fase, foco por contraste, mas a 7 III ainda trouxe aquela limitação de 30 minutos por take. Então você precisa ficar muito esperto para cada 29,59 segundos você trocar o seu take e assim poder dar conta de toda a captação que você necessita. A 7 III já trouxe 4K, mas ela não faz slow em 4K. No entanto, a qualidade máxima dessa câmera, 4K 24 fps a 100 megas por segundo, entrega uma qualidade maravilhosa de imagem. Isso porque a 7 III faz um downscale do seu vídeo. Ela filma em 6K e faz o downscale para 4K para te entregar um vídeo com muito mais nitidez, preservando assim o máximo da qualidade da imagem, mesmo tendo vídeos compactados em MOV. É uma câmera excelente para se ter ainda em 2023, mas isso é assunto para um outro vídeo. Fala galerinha do canal, tudo bem? Já deixou o like? A terceira câmera testada é a 7C, essa que está me filmando aqui, e
ela se saiu muito bem nos testes que eu fiz, tanto de durabilidade da bateria quanto no quesito overheat. Ela foi projetada já para corrigir a questão do tempo de limite de gravação, então dá para você filmar até encher o cartão de memória ou descarregar a bateria, mas resolvi testá-la até o limite para entender onde ela iria parar e onde ela iria superaquecer. Ó, galera, aqui a Alpha 6000 gravando no formato com o máximo de qualidade que ela pode entregar, bateria 100%. A gente começou o take agora, lembrando que ela também vai encerrar em 29,59 segundos. Galera, esse é o terceiro take. Nós estamos aqui com 63% de bateria e até agora nada de overheat. As configurações são as mesmas que eu usei na 7C. Coloquei no modo avião para economizar o Wi-Fi, e o Wi-Fi também, a antena do Wi-Fi também provoca um aquecimento. Então, ela não está utilizando o estabilizador, apesar de estar ativado, mas como ela está parada, não faz uso do estabilizador. 24p em 4K, 100 Mbps, está aí gravando. Esse é o terceiro take. Estou deixando aqui a 7C filmando aqui direto para a gente ver até onde ela consegue ir com a bateria, o tempo que ela vai consumir essa bateria e, claro, o principal teste, que é o superaquecimento. Está aqui como elas estão se comportando. 22, nada de aquecimento. E vai terminar aqui o quarto take, também nada de aquecimento. Enquanto o Sabiá canta ali fora. Estamos aqui com 52 minutos, a bateria caiu para 47. Estamos terminando aqui o primeiro take, mas já vai com 57% de bateria. Obviamente que todo mundo sabe que essa bateria da linha 6, a FW50, ela dura muito menos do que a bateria FZ100. Aqui estou no quinto take, cada take de meia hora. Dá o quê? 4 takes de meia hora, 2 horas. 2 horas. Então 2 horas, estou no quinto take aqui, mais de 2 horas e está com 18% de bateria e nada de aquecimento. 1 hora e 12, bateria em 32%. Seguimos aqui. Segundo take de vídeo, até agora também não superaqueceu, hein? 50% da bateria. Comecei agora o segundo take e ali, ó, permanece gravando e nada de superaquecimento. Eu acho que vai chegar nas 2 horas aí e não vai aquecer, se a bateria conseguir segurar aí, né? Que já está no fim, 9%. Será que ela aguenta mais 20 minutinhos aí? Vai descarregar, terminando o quinto take. Então foram 2 horas e meia praticamente de vídeo com uma bateria sem aquecer na 7.3. E aqui na Alpha 6000, 21 minutos do segundo take, 26% da bateria. Bom, não consegui flagrar aqui ela desligando e a bateria realmente apagou com um pouquinho menos de 2 horas de gravação. Bom, vai terminar aqui o segundo take, ó. Estamos com 20% de bateria e ainda nada de overheat. A bateria está no finzinho, 18 minutos e quase 19 minutos aqui. Com a bateria, então foram 2 takes completos, mais esse aqui de quase 20 minutos. Então dá para dizer que dá para trabalhar com uma só bateria, fazer 1 hora e 20 minutos quase, sem superaquecer. Claro, isso em ambiente controlado. Bom, deu para ver aí que a 7.3 segurou aí mais de 2 horas com uma bateria, filmando continuamente e sem aquecer. Obviamente que o filmando continuamente tem o parêntese de ter que renovar o take a cada 30 minutos. A Alpha 6000 está aqui terminando os últimos minutos do teste. Ela está com 8% de bateria. Deixa eu ver se vai dar para ver aí. Foca aqui. Está com 8% de bateria. Está terminando o take 3. Na verdade está na metade do take 3. Mas também nada de overheat.
Então dá pra gente trabalhar sim com essas câmeras sem essa preocupação absurda de que elas vão pegar fogo aí no meio do nosso trabalho. Um detalhe sobre a 7C é que eu comecei a gravar com a bateria em 82% e ela me entregou mais ou menos 1 hora e 50 minutos de vídeo, ou seja, esses 20 minutos de bateria que eu já tinha gasto iriam me entregar ainda mais aí uma meia hora de vídeo. Então dá para filmar com ela mais de 2 horas sem superaquecer e sem precisar trocar a bateria. Isso mostra 2 fatores. Primeiro, a câmera é confiável para eventos longos. E segundo, dá para você trabalhar, fazer eventos com pouquíssimas baterias. 1 bateria ou 2 no máximo. Já dá para você cumprir eventos aí longos, como filmar palestras ou fazer casamentos com uma duração maior. A gente tem que lembrar que quando você submete um equipamento a condições extremas, não importa qual seja o equipamento, até mesmo o seu smartphone vai superaquecer e oferecer dificuldades para você trabalhar. Óbvio, todo equipamento tem sua limitação, então se você compra um equipamento por um preço baixo e quer que esse equipamento resolva todos os seus problemas profissionais, aí realmente vai ficar bem difícil. Para concluir, das 3 câmeras, a mais confiável vai ser a A7C, então se você está procurando uma câmera que lhe ofereça até 4K 24 fps, com a confiança de que não vai superaquecer e parar o seu take no meio de um trabalho, eu acho que a 7C vai ser a melhor pedida. Se você consegue trabalhar com takes alternados, atende todas as suas demandas com 1080 em até 60 fps e obviamente está procurando uma câmera com um custo muito baixo, tá aqui a Alpha 6000, ela vai muito bem em live streams, em fotografia ela é simplesmente maravilhosa e os takes de vídeo oferecem bastante qualidade, então dá para você trabalhar sim com uma câmerazinha mais barata. A 7 III dispensa comentários, mas desde que você entenda que ela tem limitações de formato. Haja vista, é uma câmera que já foi substituída, então já tem o modelo A7 IV que traz os formatos atuais. Gente, uma coisa precisa ficar muito bem clara. Os testes que eu fiz com as 3 câmeras foram em ambiente controlado. Estou numa sala com o ar-condicionado ligado. Eu mantive a temperatura aqui em 23 graus para simular um pouco das temperaturas que a gente acaba encontrando na rua quando a gente vai filmar. Lembrando que à medida que essa temperatura aumenta, a possibilidade da câmera aquecer, ela vai aumentando. Então é importante você ter consciência do local onde você vai trabalhar para entender até onde o seu equipamento pode chegar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma maneira para você. Se você gostou, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Torne-se um membro para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo para algum amigo. Dá uma conferida na lista de canais que está descrito aqui nesse vídeo. Confere as promoções do nosso parceiro QNF. Lembrando que tem cupom de desconto. Também está descrito aqui no vídeo. E o cupom é válido para qualquer produto no site oficial da QNF. Obrigado por ficar conosco até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!